CAF de Gabigol se irrita com a atitude do Flamengo. Fabrício Bruno não aceita a proposta salarial do West Ham e venda pode não acontecer. Bruno Henrique denunciado pela Conmebol e Ayrton Lucas tem lesão confirmada. Começar o vídeo aqui falando de Matheus Gonçalves, que ontem desceu para jogar um jogo na categoria sub-20 do Flamengo. E, cara, o moleque não só jogou, o moleque acabou com o jogo. O Flamengo ganhou por 3-1 do Atlético Goianiense e 2 gols do Matheus Gonçalves. Destaque para uma falta que ele sofre. Ele levanta, cobra a falta rápido, o garoto lança para o meio da área, ele chega, bate e faz um golaço. Então, assim, uma boa partida. Ele foi o destaque do jogo, um jogador que já está no profissional, que pede para descer, para poder jogar na base, e quando joga na base dá resultado. Parabéns, Matheus Gonçalves, pela sua atitude, parabéns pelo seu profissionalismo com a camisa do Mengão. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar sobre Ayrton Lucas, porque ontem o Flamengo soltou uma nota oficial informando que o Ayrton Lucas realizou exames e teve um diagnóstico de uma lesão na posterior da coxa. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Ayrton Lucas realizou exames nessa quarta-feira e o diagnóstico foi de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O lateral já está em tratamento no departamento médico no CT do Ninho do Urubu. Vale lembrar que domingo o Flamengo enfrenta o Vasco, o Ayrton Lucas não deve estar à disposição, porém depois vai ter a data FIFA, o Flamengo só volta a entrar em campo no dia 13, jogo contra o Grêmio. Então, vai dar aí tempo do Flamengo conseguir recuperar o jogador e do jogador voltar. Vale lembrar também que quando o Ayrton Lucas voltar contra o Grêmio, nós não vamos ter mais o Matias Vinha, que foi convocado para a seleção uruguaia, vai disputar os amistosos pela seleção uruguaia e depois vai jogar a Copa América. Bom, mudando de assunto aqui agora, deixa eu falar sobre Bruno Henrique, porque foi denunciado, pela Conmebol, pela entrada considerada violenta na falta que tirou o Bruno Henrique do jogo na última terça-feira. A situação é basicamente a seguinte: o Bruno Henrique ele foi denunciado no mesmo artigo que o Marcelo, no ano passado, foi denunciado no jogo contra o Argentino Júnior. E aí a situação ele pode pegar até 3 jogos de suspensão. Vale lembrar que no primeiro jogo das oitavas de final, o Bruno Henrique já não vai estar à disposição, ele vai cumprir aquela suspensão automática. O jogo no Maracanã, ele não joga. Ele vai ser julgado e caso ele seja considerado culpado, ou não gosto de usar a palavra condenado, mas caso no julgamento entendam, ele pode receber até 3 jogos aí de suspensão e aí não jogaria nem as oitavas e nem o primeiro jogo de uma possível quartas de final, caso ele pegue essa punição máxima por conta dessa entrada, por conta dessa falta. Bom, antes de eu falar sobre Gabigol, deixa eu falar sobre Fabrício Bruno, porque uma reviravolta pode acontecer sobre a saída do Fabrício Bruno do Flamengo. O Gabigol, inclusive, que passou na zona mista, brincando ali, falando, bomba, o Fabrício Bruno vai continuar no Flamengo e tal. O que acontece é o seguinte: tem um fundo de verdade nessa situação, porque até agora o Fabrício Bruno não aceitou a proposta do West Ham. Flazuro, mas por quê? Se a proposta é tão boa? A proposta é boa para o Flamengo, porém a questão salarial, segundo a informação do Caio Mota ontem no Globo Esporte, é praticamente igual. Eu não sei quanto que o Fabrício Bruno ganha no Flamengo, mas ele tem contrato no Flamengo até dezembro de 2028. A proposta do West Ham é um contrato de 3 anos e meio, ou seja, até junho de 2028, e o salário é praticamente o mesmo que ele ganha no Flamengo. E aí o jogador meio que colocou numa balança. Por exemplo, ele vai lá para Londres, a vida em Londres é muito mais cara do que no Rio de Janeiro, ele vai ter que ficar pelo menos 6 meses longe da família lá em Londres. Tipo assim, tem um monte de porquês, um monte de poréns dentro dessa situação, e daí o jogador tá meio que achando que não vale a pena ele sair daqui, ir para lá, ficar lá e para ganhar um salário praticamente igual ao que ele ganha aqui no Flamengo hoje. Por isso o jogador ainda não aceitou a proposta salarial.
A proposta para o Flamengo ela é muito boa, chega até 84 milhões de reais, porém o Flamengo não faz uma pressão no jogador. O Flamengo não pressiona o jogador para o jogador aceitar, aceita. Não, o Flamengo deixou o jogador à vontade, o Flamengo já deu o seu posicionamento no negócio, falou que pelo Flamengo tá tudo certo, agora cabe o West Ham aumentar aí a proposta salarial ao atleta, caso realmente eles queiram levar o atleta para a Inglaterra. Então a situação é essa, e sim, gente, pode acontecer de não acontecer a venda do Fabrício Bruno, uma negociação que já era dada por todo mundo como certa, pode não acontecer por conta dessa questão salarial. Bom, mudando de assunto aqui agora, deixa eu falar sobre a situação do Gabigol, porque essa situação ela é um pouco mais complicada, ela é um pouco mais complexa e eu preciso explicar a você porque o fato do Flamengo ter corrido atrás para tirar a camisa 10 do Gabigol até na Libertadores irritou muito o staff do atleta. Vou explicar a vocês o que está acontecendo. Por conta daquela situação da camisa do Corinthians, o Flamengo tirou a camisa 10 do Gabigol, certo? Porém, na Libertadores não poderia mudar o número da camisa. Ele continuaria jogando com a 10 as competições da Conmebol. Só que o Flamengo foi até a Conmebol e fez um pedido formal à Conmebol, falando, olha, eu quero tirar a camisa 10 desse jogador aqui, não sei qual foi o argumento que o Flamengo usou, não sei qual foi real o que o Flamengo falou para a Conmebol. Mas o que eu sei o Flamengo conseguiu, junto à Conmebol, tirar a camisa 10 do Gabigol, que no jogo de terça-feira usou a camisa de número 99. Essa atitude do Flamengo irritou ainda mais o staff do atleta, que vê nesse momento o atleta isolado dentro do Flamengo, o atleta não tem o prestígio da diretoria, não tem o prestígio da comissão técnica e não tem mais o apoio dos colegas de trabalho. O Gabigol, nesse momento, o grupo do Flamengo não fecha ali com o Gabigol. Muito pelo contrário, o Gabigol hoje é um jogador isolado dentro do elenco do Flamengo. E aí eu vou dizer que é muito por conta do comportamento do próprio jogador que deu umas vaciladas aí grandes ao longo do tempo, no período de todo esse tempo. Então, a informação é que o staff do jogador não vai medir esforços para tirar o jogador do Flamengo nessa janela de transferência. Vai fazer de tudo para conseguir tirar o Gabigol. Eles entendem que só tirando o Gabigol do Flamengo, eles vão conseguir recuperar o bom futebol do jogador, vão conseguir recuperar a confiança do jogador e vão fazer o jogador voltar a ter prestígio com uma determinada torcida, a depender do clube que o Gabigol for. Agora eu vou dizer uma coisa pro staff do Gabigol, e quem tá falando aqui é um cara que gosta do Gabigol. O problema não está no Flamengo, o problema está no Gabigol. O problema não é o Flamengo, o problema é o Gabigol. O Flamengo, a torcida do Flamengo, deu todas as chances e todas as oportunidades que o Gabigol ele precisava. O Gabigol ele não precisava ter esse final no Flamengo. O Gabigol ele não precisava tá passando pelo que ele tá passando no Flamengo. Se ele tivesse focado, se ele não fosse tão polêmico, se ele toda hora não se envolvesse em um problema, se ele fosse um cara que soubesse se comportar com o grupo, tô falando do comportamento dele para com os colegas dele, jogadores de futebol, se ele soubesse respeitar as regras, as pessoas, ele não estaria passando por isso. Só que chegou um ponto que o Gabigol começou a se achar muito grande, se achar maior até do que o Flamengo. E o que falta pro Gabigol, pro staff do Gabigol, pros amigos do Gabigol, pras pessoas que cercam o Gabigol, às vezes é puxar ele um pouquinho e colocar os pezinhos dele no chão. Quem tá falando aqui é um cara que gosta do Gabigol. Eu gosto do Gabigol. Eu gosto do Gabigol. Então, não tá falando aqui alguém que não gosta dele. Eu gosto do Gabigol. A gente sabe que tem muita gente na imprensa que só quer bater, que só quer falar do cara, que só quer... Não, eu gosto do Gabigol. Então eu tô falando o que eu vejo. Então, vai tirar ele do Flamengo, mas ele precisa mudar. Ele precisa mudar. Senão, em outro time, ele vai ter os mesmos problemas que ele tá tendo no Flamengo. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu!